Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por todas as coisas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas, pastora Daiane e pela vida de cada vice-pastor, obreiro e irmão desta casa de oração. Meus irmãos, Mateus capítulo 24, eu quero meditar um texto com os irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 1. Mateus capítulo 24, versículo 1. Todos localizaram aí? Eu vou ler um texto aqui, só para dar contexto para a temática que eu quero trazer para a reflexão nossa. Não precisa abrir nesse texto, tá? É só ficar atento à leitura. Apocalipse capítulo 4 diz assim, versículo 1: Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, e disse: sobe aqui. Ou em outras traduções, sobe para cá. E eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Aí no capítulo 24 de Mateus, diz assim, versículo 1: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando estas coisas acontecerão, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Dize-nos quando estas coisas acontecerão, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Palavra de Deus, pode sentar. Eu quero trazer uma palavra para a nossa reflexão aqui. E, através desse texto, apresentar para você alguns motivos para poder te dar força, te dar ânimo, te ajudar nesta caminhada que é a vida cristã, que não é fácil. Eu tenho, às vezes, a impressão, isso é coisa que a gente fica pensando sozinho, a gente não prega isso, não afirma isso, mas eu tenho a impressão de que um dos motivos pelos quais a Igreja de Jesus, nós, servos de Deus, não passaremos pela grande tribulação, se aqui estivermos quando acontecer o arrebatamento, se dá porque, de certa forma, nós já vivemos uma espécie de período tribulacional por servir a Cristo. O crente, ele tem 3 inimigos, declarado inimigos quando se converte, que é a própria natureza caída, que está sempre fazendo guerra, sempre puxando na direção contrária. Ninguém está aqui na igreja, por exemplo, hoje porque partiu dele mesmo, no sentido, nossa, eu estou desejoso de estar no culto hoje.
Aí você pode dizer assim, não, mas eu estava e estou desejosa ou desejoso de estar aqui. Mas o que você não entende, talvez, é que essa vontade, ela é resultado da ação da graça de Deus na sua vida. Porque sem a graça de Deus na nossa vida, a gente não deseja nada de Deus, não quer nada de Deus. O salmista, no Salmo de número 14, ele diz assim: não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que entenda. Todos se desviaram. Porque o pecado, ele fez isso conosco. E o outro inimigo é o mundo. E a palavra de Deus nos alerta que, dependendo do estilo de vida que nós adotamos, nós nos tornamos ou nos fazemos inimigos ou amigos do mundo. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, lá diz o texto, né? Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Por que essa questão do adultério? Porque a gente tem alguns exemplos na Bíblia de a igreja ser tratada como uma noiva, né? Alguém comprometida. A questão da fidelidade, a questão do compromisso, né? Quando alguém se aliança com outra pessoa, ela está declarando lealdade a esta pessoa, dizendo: olha, eu a partir de hoje sou leal a esta pessoa, eu vou viver em função desta pessoa. Então, quando nós adotamos um estilo de vida que quebra essa aliança, que demonstra uma quebra desses valores que fazem parte dessa aliança, nós nos tornamos inimigos de Deus. E é interessante porque é lógico, para você chegar nessa condição da Bíblia dizer você é um inimigo de Deus, é todo um processo. Ninguém cai da noite para o dia, ninguém se torna um apóstata da noite para o dia. Ninguém se torna, por exemplo, um desviado dentro da igreja da noite para o dia. Isso é uma realidade. Você lê, por exemplo, Lucas capítulo 15. Ali tem 3 parábolas. Uma delas é a do filho pródigo. E o filho pródigo é o filho que se perde fora de casa. O irmão mais velho é o filho que está perdido dentro de casa. E o interessante é que a situação do filho mais velho, ela é pior do que a do filho mais novo. Por quê? Porque o filho mais novo, o pai conhece tão bem que ele nem vai atrás. Mas o filho mais velho, que não quer nem entrar dentro de casa, está mais perto de casa, mas demonstrando a sua natureza ali, não querendo entrar para comemorar a volta do filho mais novo, do irmão. Ele não reconhece a paternidade do pai, não reconhece o irmão como filho, porque fala teu filho. Teu filho, ele não fala meu irmão, ele não diz, ele diz teu filho. O texto diz que o pai sai e vai atrás deste filho mais velho. Então, são verdades, irmãos, que elas servem para, em um primeiro momento, diagnosticar a nossa condição. E é isso que eu acho maravilhoso na palavra de Deus. Diversas vezes a gente está aqui ouvindo pregações e louvores, eu me atento muito
na questão dos louvores, a letra, o que isso está transmitindo para mim a respeito do que Deus diz na sua palavra, e muitas vezes a gente fica envergonhado, porque a gente chega à conclusão que está devendo, que precisa melhorar nisso. Eu fico vendo o pastor Éber aqui e a lida do pastor José Carlos nessa missão que é muito importante, muito difícil. 3 pessoas no trabalho de oração, isso é vergonhoso. E eu me cobro. E quando eu digo que eu fico maravilhado com a palavra de Deus, é porque quando você ouve uma palavra e essa palavra te confronta, te humilha, que te bota para colocar, para você ficar para baixo, reflexivo, isso é um sinal de que o Espírito de Deus ainda está atuando na sua vida e na minha vida. Porque Jesus diz assim, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Se ouvirem a voz do Espírito. Então, quem ainda está sensível à voz do Espírito, ele pode estar todo bagunçado, mas se a mensagem mexeu com ele, mexeu com você, isso é sinal que Deus está dizendo, ainda há esperança, ainda tem jeito, ainda dá tempo de mudar, né? Um outro inimigo, eu falei que um dos inimigos é a natureza nossa caída, né? O outro é o mundo, e o mundo é perigoso porque Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar segundo o conselho dos ímpios é você e eu não absorver do ímpio a forma como ele enxerga a vida. Você não pode deixar que uma pessoa que não analisa a realidade à sua volta, tendo a palavra como seu crivo, você não pode deixar que essa pessoa te influencie. Tem gente assim dentro da igreja? Tem, irmãos. E eu estou falando isso aqui, não é para você rejeitar o irmão, não é para odiar o irmão, não. É para você entender que, às vezes, o perigo está perto, muito perto. A gente tem que aprender com Jesus nessas situações onde ele sabe que o outro é traidor, ele sabe que o outro é enganador, ele senta para comer com ele, conversa com ele, ouve as pregações dele, dorme com ele, sabendo que é o que é. Mas na hora da traição, Jesus ainda fala: amigo, amigo, amigo. Chama de amigo. E aí fica aquela questão, e certamente ninguém vai dizer que Jesus é hipócrita. Se fosse eu lá, poderiam dizer que era. Mas Jesus, ninguém pode dizer que ele era hipócrita. Porque ele era um homem perfeito, Deus, verdadeiro. Então, o que ele está falando para Judas, ele está dizendo: Judas, você para mim, a minha relação com você, o meu interesse em você, é de intimidade, é de amizade mesmo. E aí Augusto Cury diz uma coisa interessante a respeito disso, e eu estou trazendo essa introdução aqui, porque por vezes eu fico, acho até engraçado, pastor Heber, porque eu me proponho a pregar algo e eu tenho sempre uma preocupação no sentido de deixar que Deus me conduza, e quando eu penso que não, eu já estou indo para outro rumo. E aí eu entendo que é o que Deus está querendo falar ao nosso coração. Mas eu vou para o texto, só para entender que Augusto Cury fala algo interessante dentro desse episódio, que ele diz: por que Judas está vindo trair Jesus, e Jesus o chama de amigo? Porque Jesus está dizendo: eu tenho mais medo de perder um amigo do que ser traído.
eu tenho mais medo de perder um amigo do que ser traído. E quando Jesus chama Judas de amigo, foi formulada uma frase aqui: nunca alguém tão grande como Jesus se fez tão pequeno a fim de tornar alguém tão pequeno tão grande. Jesus está tratando Judas com um nível de dignidade, irmãos, ali que nós não entendemos. Isso é interessante porque a psicologia, a sociologia e a psicanálise diz que um homem diante de uma situação dessa, Jonathan, se alguém vem te trair e você sabe que é traidor, você tem duas alternativas, a sua mente processa ou atacá-lo ou se afastar. É por isso que não existe ciência humana capaz de compreender o sentimento que estava dentro do coração de Jesus. É por isso, irmãos, que quando nós formos orar, nós precisamos pedir para Deus: Senhor, coloca desse amor que o Senhor tem dentro de ti, pelo menos um pouquinho dentro do meu coração. Derrama desse amor dentro do meu coração, desse amor que é paciente, desse amor que é bondoso, desse amor que é puro, desse amor que não é vaidoso, desse amor que não se ensoberbece, que não se ira com facilidade, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu entendi isso, eu mudei minha oração. Eu comecei a pedir mais de Deus o amor. Senhor, coloca o teu amor no meu coração, derrama do teu amor no meu coração, porque, irmão, podem estar fazendo o que for com você, podem lançar pedradas contra você, podem perseguir você, podem falar: irmão, José foi acusado injustamente e ele não falou mal de ninguém, não ficou de disse-me-disse por causa do que fizeram com ele, não. Ele aceitou a prisão, aceitou a humilhação. Ali José estava dando uma lição para nós. É como se ele estivesse dizendo: existe uma força atuando na minha vida que não me deixa agir de forma diferente. Então, quando você vai para 1 Coríntios capítulo 13, por exemplo, por que termina o capítulo 12 de 1 Coríntios e Paulo diz assim, no capítulo 12 ele está falando sobre dons, é dom de maravilha, é o dom de línguas estranhas, de variedade de línguas, é o dom de operação, o dom de discernimento, o dom de profecia. E aí no final do capítulo 12 ele diz: e eu vou lhes mostrar um caminho mais excelente. Aí o capítulo 13, Paulo dedica um capítulo inteiro só para falar sobre o amor. E aí ele já começa tirando o chão de quem só olha para os dons de Deus, dizendo: se eu falar a língua dos homens, dos anjos, eu posso ter o dom que for, se o amor de Deus não estiver no meu coração, não vale de nada. E aí no capítulo 13 ele diz: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas depois que eu cresci, Paulo está falando de maturidade, ele não está falando de menino no sentido de idade. Paulo está dizendo: eu entrei na fé menino, não entendendo nem sabendo discernir o valor das coisas espirituais. E aí ele está ali mostrando que os crentes da igreja de Corinto são como ele nessa fase, meninos, porque valorizam mais os dons de Deus, aquilo que está relacionado às obras de Deus, do que aquilo que está relacionado, vinculado ao caráter de Deus. E o amor está vinculado ao caráter. Paulo está dizendo: a essência é mais importante do que aquilo que nós fazemos. O que somos
é mais importante do que o que fazemos, porque muitas vezes nós podemos mascarar a nossa essência através das nossas obras, mas alguém que na essência é transformado, irmãos, ele pode até tentar se esconder, mas por onde ele passar, ele pode não falar nada, ela pode não falar nada, pode não fazer nada, mas o fato de estar perto, alguém vai dizer: quando aquela pessoa chegou perto de mim, eu senti alguma coisa diferente. Quando ela fala, parece que a palavra dela tem peso. A atmosfera, irmãos, eu estava no congresso ali em Miracema e isso foi algo formidável. Eu estava em um outro lugar conversando com algumas pessoas e estava terminando o culto e eu só estava conversando porque eu não estava entendendo nada do que estava passando ali. Muita gente conversando, mas teve um momento que passaram o microfone para o pastor Amarildo, que ele começou a falar. Parece que a atmosfera mudou. Eu comecei a arrupiar, que eu nem entendia por quê. E aí o Espírito Santo testificou o meu coração, dizendo: eu tenho alguma coisa com esse homem. E é assim as pessoas que são de Deus, por onde quer que passem, por onde quer que vão discernir que essa pessoa tem alguma coisa diferente na sua vida. E aí, o último inimigo nosso é o diabo. O inimigo mais cruel. Irmãos, o diabo, você tem que ter isso em mente. O que ele quer fazer conosco como servos de Deus? Ele quer transferir para o nosso coração o que está no coração dele. Qual é o pecado de Satanás? É o orgulho, irmãos, a soberba. O que é o orgulho? No sentido prático, o orgulhoso, ele rejeita o governo de Deus sobre a sua vida. O orgulhoso, ele quer viver do seu jeito, tomar as suas decisões. Ele não quer se submeter a ninguém. Esse é o pecado de Satanás. Ele está dizendo: eu tenho as minhas próprias leis. Eu estabeleço os meus próprios limites. E parece que eu vejo Deus dizendo: se tu estiver em algum lugar aonde eu sou dono, não. E aí tem um autor que diz: não existe um centímetro, um milímetro do universo visível e invisível que Deus não diga: é meu, me pertence. Tudo é de Deus. Então, através do pecado, o diabo quer colocar dentro no nosso coração o orgulho, a soberba, a altivez. Que o pastor comentou aqui, a questão da dura cerviz, né? no livro de Provérbios, dura cerviz ali no contexto do livro, é aquele homem que não consegue se curvar. Se você pedir para ele se prostrar em adoração, ele pode até se colocar de joelhos, mas o nariz não vai para baixo. Dura cerviz. Diante de Deus, o nariz de qualquer criatura precisa estar inclinado para baixo. É se curvando, olhando para o pó, para a terra, até também para lembrar: eu vim disso aqui, eu não valo muita coisa. É por isso que Paulo diz assim: olha, nós temos este tesouro que é do céu, a vida de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, os benefícios de Deus. Nós temos todos esses tesouros em vaso de barro,
para que a excelência do poder não seja nosso, mas de Deus. Então, fiquemos atentos a esses três inimigos. Três inimigos. A sua natureza, o mundo e o diabo. A sua natureza, o mundo e o diabo. Existe alguma relação dentro dessa introdução com o capítulo 24 de Mateus, o sermão profético de Jesus? Esse sermão, Marcos registrou, Lucas registrou, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20. Também registraram o sermão profético. Só que aqui no capítulo 24, até o versículo 3, onde eu li, existem, ou não até o versículo 3, que foi até onde eu li de verdade, mas o sermão registrado por Mateus, ele contém alguns elementos, ou melhor dizendo, está com uma coerência que os outros autores não trouxeram, não registraram. Porque esse sermão, se você analisar, Jesus começa a falar desse sermão saindo do templo, versículo 1. No versículo 3 diz, estando ele sentado no Monte das Oliveiras. Então, esse sermão não é como a gente pensa ou como a gente entende quando lê. Não é um sermão que Jesus, ele pede às pessoas para se sentarem e ele está pregando ali dentro de uma sequência, dentro de uma ordem cronológica. Não, Jesus está saindo de um lugar, indo para outro, chegando em outro lugar, e ele está caminhando e pregando. Ele não está em uma sequência cronológica. É por isso que quando alguns intérpretes da palavra de Deus, eles que não creem que a igreja será livre da grande tribulação, eles vão dizer, olha, em Mateus capítulo 24, a igreja claramente passará pela grande tribulação, porque se a gente ler lá, a grande tribulação, ela vem primeiro, e a igreja só é arrebatada depois. Mas não, eles não entendem que Mateus capítulo 24 não está em ordem cronológica, não está em uma sequência lógica. Jesus está caminhando e pregando, ensinando acerca das coisas dos fins dos tempos. E uma curiosidade aqui, é que Jesus está respondendo a uma pergunta dos apóstolos, dos discípulos. Jesus está dizendo, para a pergunta dos discípulos, os discípulos perguntaram, Jesus, Senhor, Mestre, que sinal haverá da tua vinda? Quando acontecerão essas coisas? Eles perguntam isso primeiro. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E essa é uma curiosidade que a gente tem. Todos nós queremos saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Se a gente tivesse a oportunidade, certamente a gente iria querer. Se Deus se apresentasse para nós e dissesse, meu servo, minha serva, você quer saber o que vai acontecer amanhã ou nos próximos 5 anos da sua vida? Como que você vai estar daqui 5 anos? Todos nós iríamos querer saber, certamente. Porque nós tomaríamos algumas decisões, evitaríamos algumas decisões, nós deixaríamos de fazer algumas coisas, faríamos outras coisas com o propósito de dirigir a nossa vida da melhor forma possível. Só que quando você vem para o Mateus capítulo 24, você vê Jesus falando da iminência da sua vinda, falando da necessidade de vigilância. E interessante é que quando ele diz, olha, muitos cristos hão de surgir, falsos cristos. E no tempo de Jesus, já havia aparecido pelo menos 70 tipos de anticristos. No decorrer da história, homens dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador,
Eu sou aquele que Deus prometeu na lei, nos profetas. E quando você vai para João capítulo 10, que Jesus diz assim: olha, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E aí você pensa que ali o ladrão é Satanás. Você lê e ouve alguém dizer: o ladrão aqui, irmão, que mata, rouba. Sim, ele faz isso, mas você não pode dizer que no texto de João 10, Jesus está dizendo, não. Irmão, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que esse ladrão que mata e rouba e destrói é o diabo. Não, você não pode, porque se você disser isso, você está colocando palavras na boca de Jesus. Porque Jesus, lá em João capítulo 10, ele está falando dos falsos profetas, dos falsos cristos, daqueles que vêm para enganar o rebanho de Deus, os servos de Deus. É por isso que ele diz: olha, mas tem uma coisa, para vocês ficarem tranquilos, para vocês ficarem descansados. Se você é ovelha de verdade, se você é ovelha de verdade, as minhas ovelhas, olha só que interessante, minha ovelha, propriedade de Deus, me pertence, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas me conhecem, eu conheço as minhas ovelhas. É por isso que ele diz: e essas ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar as minhas ovelhas da minha mão. Então, meu irmão, é uma palavra de refrigério para você. Se você é uma ovelha de Jesus, pode ficar tranquilo, porque você está na mão de papai, na mão de Jesus, e ninguém vai arrebatar você da mão de Jesus. Pode levantar a carne, pode levantar o mundo, pode levantar o diabo, mas ninguém vai te arrebatar da mão do Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, pode ficar tranquilo. Continue vigiando, sim. Continue sendo prudente, sim. Continue buscando aperfeiçoamento cristão, sim. Mas tenha certeza que se você é nascido de novo, você é um crente de verdade, não é qualquer coisinha que vai te tirar da fé, que vai te arrancar da salvação. Não é qualquer coisinha. Mateus capítulo 24, Jesus, nesse sermão profético, nós temos uma doutrina conhecida por doutrina das últimas coisas. É um sermão profético porque é profecia. E a profecia, ela sempre aponta para 3 direções: passado, presente e futuro. Quando eu li Apocalipse capítulo 4, lá diz: João, eu vou te mostrar as coisas que são, as coisas que foram, primeiro, né? As coisas que são, que foram passado, que são presente, e as coisas que hão de acontecer futuro. Porque no presente de João e no presente de Jesus aqui, eles estão vivendo a profecia profetizada no passado, que está se cumprindo ali em parte, porque Jesus, o Cristo, ele é o cumprimento das profecias dos profetas. Jesus, o Cristo que nós adoramos aqui, ele está presente lá no Antigo Testamento. Ele está presente em Gênesis 3, versículo 15, quando Deus diz que a semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, vai ferir. No Calvário, o Cristo, ele dá um golpe mortal na serpente, no diabo, dizendo: eu não vou te matar agora, mas vou limitar você mais ainda. Eu não vou terminar com você agora, porque ainda tenho a minha igreja para edificar,
ainda tenho muito crente para salvar, ainda tenho muita gente para buscar, ainda tenho muita gente para trazer para dentro do meu aprisco. Mas quando você vai para Romanos, capítulo 16 e 20, o Senhor vai nos dizer: muito em breve, o Senhor vai esmagar a cabeça da serpente debaixo de vossos pés. Irmãos, isso é maravilhoso. Muito em breve Ele vai esmagar a cabeça da serpente. É por isso que você não pode andar por aí desafiando o diabo, porque ele é um anjo, ele é um ser espiritual, mais forte do que você, mas não é mais forte do que o Deus que você serve. Ele pode até te perseguir, ele pode até te cercar, armar o laço contra você, mas o Senhor que te guarda, que te protege, o Deus que você serve, vai dizer: para de molecagem, rapaz, aqui o sangue já passou, o sangue já cobriu, e você não tem poder sobre a vida dele, sobre a vida dela. É muito bom pertencer a Jesus, é muito bom, é maravilhoso servir a Jesus. Irmão, se a gente parar para pensar, a gente está deixando de entregar pelo menos 50% de nós para aquele que deu tudo por nós. Jesus entregou o seu Filho unigênito por nós. E quando você vai para João 3,16, esse Cristo que os profetas disseram: olha, Ele é aquele que fere a cabeça da serpente, Ele é aquele que Ele vai trazer através da água que sai da rocha, Ele é essa água que nos sacia, Ele é essa nuvem que nos guia, Ele é essa nuvem que nos refrigera, Ele é a serpente de bronze que Moisés levanta para que os israelitas não sejam mortos pelo poder da serpente. Ele é aquele que está representado no tabernáculo, Ele é o candelabro de ouro, Ele é a luz que ilumina todo mundo, Ele é a mesa dos pães da proposição. A gente come o arroz, a gente come o feijão, a gente come o macarrão, a carne, para nutrir o nosso corpo, mas o pão da vida chamado Jesus Cristo, Ele sacia a nossa alma. A água da vida, que é Jesus Cristo, ela traz refrigério para a nossa alma, Ele traz alívio para a nossa alma. É por isso, meus irmãos, que você vai para João 3,16. Um texto tão simples que a gente acha. É um texto tão simples, bobo, besta. Todo mundo decorou, todo mundo sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente não medita no texto para ver a profundidade das verdades ali expressas. Aí certo autor, ele um dia meditando nesse texto e orando, pedindo a Deus: Senhor, fala comigo de forma mais profunda. Ele foi lendo o texto e Deus ministrando ao coração dele: porque Deus, maior ser, amou o mundo, maior sentimento, de tal maneira, maior intensidade, que deu seu Filho, maior presente, para que todo aquele que nele crê não pereça, maior livramento, mas tenha a vida eterna. Maior dádiva, maior dádiva, maior dádiva. Oh, aleluia. E aí a gente vem para a casa do Senhor, a gente ouve pregações bíblicas, e deixa eu dizer uma verdade para vocês, meus irmãos. Você tem que preocupar-se quando o louvor faz você chorar, o testemunho faz você chorar, mas uma pregação cristocêntrica não faz você chorar. Você tem que se preocupar, porque a mensagem da cruz, ela
toda vez que nós passarmos pela crucificação de Jesus, tendo a compreensão do que isso significou. Irmãos, isso foi tão extraordinário, tão pesado, que a própria criação, a criação, que é mais obediente do que nós, que diz certo autor que o vento, para soprar, ele se apresenta diante de Deus e bate continência e pergunta: para onde que o Senhor quer que eu sopro? A criação, quando o Filho de Deus está ali pregado naquela cruz, a criação ela reage. É como se a criação dissesse: não façam isso com o nosso Criador, não façam isso com o nosso Senhor. E a gente, irmão, nós precisamos ser impactados de forma mais profunda com a mensagem da cruz, com as verdades de Deus a respeito da pessoa de Jesus. É por isso que eu já me comprometi, eu não vou mudar a mensagem, porque eu estou aqui, às vezes eu estou orando aqui, e eu estou: Senhor, abençoa meus irmãos, perdoa meus irmãos, alcança meus irmãos, e às vezes no final eu falo: Senhor, mas eu sou o mais necessitado, me alcança primeiro, faz primeiro na minha vida, trabalha primeiro em mim. Se coloque de pé. E eu só vou orar porque o pastor Silas falou que eu não posso pregar e não orar. Mas eu quero que você medite, meus irmãos, nessa palavra. Se você tiver um tempo, eu não consegui explanar tudo que eu queria trazer sobre Mateus capítulo 24, mas medite sobre esse texto. O diabo está trabalhando com o intuito, irmãos, o diabo, a gente pensa que o diabo, a ferramenta mais poderosa dele é nos fazer, às vezes, pecar em pecados que nós conhecemos como pecados da carne, como mentira, adultério, engano, essas coisas que são ruins, são pecado, traz consequências. Mas o diabo, desde o começo, ele vem trabalhando para que as pessoas não entendam o que Deus está comunicando na sua palavra. É por isso que a nossa igreja, de forma geral, eu falo a igreja brasileira, ela é uma igreja que não gosta de palavra, de doutrina. Não é todos, lógico, tem os que gostam, mas a maioria. A gente vê eventos que nós fazemos, festividades, campanhas, a igreja lota. Mas um culto doutrinário, eu não estou falando isso por causa da quantidade de gente que tem aqui, não, é uma análise verdadeira, você sabe disso. Porque nós estamos igual o povo no deserto, somos povo de Deus, mas Deus começou a dar pão para nós, daqui a pouco nós estamos dizendo assim: não, esse pão está ruim demais, eu quero comer outra coisa. E aí o diabo está ali prontinho para dar para nós um alimento que não vem de Deus, um alimento que não nutre a gente, e um alimento que vai deixar a gente cada vez com mais fome de Deus, com necessidade de Deus. Então, o diabo tem trabalhado para que nós não compreendamos a palavra de Deus, e a nossa fé ela seja balançada, e aos poucos a gente vai se afastando de Deus sem perceber. E que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Feche os seus olhos, eu quero orar com você e por você. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos em Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu rogo a Ti, eu imploro, Senhor, eu suplico, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, todos aqui, independente da condição social, independente da família, independente, Pai, daquilo que possuímos, somos criaturas, Pai, somos filhos.
e filhos falhos muitas vezes. Ó Deus, e eu quero, Senhor, pedir a Ti que nos ajude. Até o nosso conceito de culto, Pai, é distorcido, porque nós viemos à Tua casa para receber do Senhor, mas a palavra culto, ela tem a ver com entrega, Pai. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver uma relação com o Senhor desinteressada das Tuas benesses, Pai. Apenas querendo saúde, apenas querendo que o nosso celeiro esteja cheio, apenas querendo que o Senhor nos livre de problemas, Pai. Dá-nos uma fé que não é moldada pelas circunstâncias que nos cercam e por egoísmos, Pai, do nosso coração. Ó Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai, porque há muita coisa no meu coração, Pai, que eu sei que a Tua palavra precisa repelir, que a Tua palavra precisa tirar, e eu também sei, Pai, que cada irmão aqui, ele tem uma necessidade, tem algo, Pai, que precisa ser arrancado de forma rápida da sua vida. Eu sei, Pai, porque o Teu Espírito testifica ao meu coração, e é verdade. E o Senhor diz, Pai, nesta hora, para irmãos aqui, que se tiver com desejo de verdade sincero, Deus vai arrancar neste momento, Deus vai tirar neste momento o que está te atrapalhando de avançar na sua vida espiritual. Espírito de Deus, passa em revista agora e toca, Espírito Santo, tira, arranca, Espírito Santo. No final das contas, Senhor, eu tenho orado, eu quero ir para o céu, Senhor, eu quero morar no céu. Pai, nos ajuda a chegar no céu, no nome precioso de Jesus. Mediante a Tua palavra, Pai, eu também quero Te pedir, eu quero suplicar ao Senhor, implorar a Ti. Pai, nós temos necessidades físicas, doenças, Pai, que nos assolam, doenças na alma, Senhor. Pai, visita pessoas aqui, Pai, que estão precisando de cura, Senhor. Pai, passa agora, se tiver aflito de alma, de espírito, Senhor, se tiver angustiado com algum pesar na sua alma, talvez, Pai, sendo afligido pela perda de alguém querido, Pai, que o Teu bálsamo nesta hora possa passar sobre a vida dessa pessoa, sobre a alma desta pessoa. Se não veio, Senhor, visita agora com Teu Espírito, o Consolador da nossa vida, no nome de Jesus. Sela a Tua palavra, Senhor, com sinais nesta noite, no nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe.